Desbloqueie o poder da sua mente. Programe o seu subconsciente para se libertar das dores e inseguranças e transforme a sua vida. Um best-seller escrito por Michael Arruda. Capítulo 11. Arrancando as raízes negativas. Certo dia, o mestre recebeu a visita de um homem, uma pessoa deprimida. Tão logo chegou, foi convidado pelo sábio para sentar e tomar um chá. Mestre, ando revoltado. Lembro-me o tempo todo do mal que já me fizeram e isso acaba comigo. Sinto-me triste e furioso. Sem piscar, o mestre respondeu: perdoe e esqueça. O homem não acreditou no que ouviu. Senhor, eu não sou feito de pedra. Como pode dar um conselho assim para alguém como eu, que já sofreu tanto? Estou muito magoado e ferido para simplesmente perdoar e esquecer. Foi quando o mestre concluiu: então eu vou te dar outra opção. Não perdoe e não esqueça. Tenha sempre na memória cada detalhe do que te fez sofrer no passado. Sonhe com isso até não conseguir mais dormir, até ter que tomar remédios. Chore e tenha muita pena de si mesmo. Perca peso e fique com uma aparência pálida e abatida. Faça com que todos os seus amigos se preocupem com você. Pare de falar sobre momentos felizes e interrompa as pessoas para reforçar o quanto você é triste e injustiçado. Aproveite e deixe que isso se agrave para uma ansiedade, gastrite ou enxaqueca. Assim você sempre se lembrará do mal que lhe fizeram. Se você acha que este é o melhor caminho a seguir, vá em frente. Boa sorte. Parabéns mais uma vez. Por você ter feito o exercício do capítulo anterior, já neutralizou algum evento causador que influenciava sua vida negativamente. Você arrancou alguma raiz indesejada do seu jardim, ou no mínimo cortou os galhos dessa árvore que produzia frutos indigestos. A percepção de como isso vai impactar sua vida é responsabilidade de seu consciente. Algumas pessoas vão percebendo ao longo do tempo como as coisas estão mudando, enquanto outras conseguem até prever o que mudará antes mesmo de acontecer. Neste ponto, você já percebeu como o subconsciente funciona, já viu a lógica dos ECI, ECS e ECF. E entendeu, além de sentir na pele, que perdoar as pessoas ligadas a esses eventos pode impactar em diversos níveis de sua vida. Com base nessa história relatada na página anterior, agora vamos dar um passo adiante e conversar um pouco sobre ressignificar o restante das nossas programações negativas. Sobre arrancar as raízes das nossas dores e criar um jardim mais saudável e feliz. Esse é o objetivo da hipnoterapia, ir direto ao ponto, à base dos dilemas e nos oferecer um novo modo de sentir e agir. Numa sessão com um hipnoterapeuta, cada emoção ou memória apresentada pela mente subconsciente será analisada para ganhar novos significados. A pessoa tem, então, a chance de voltar à fita, ver-se diante da situação que a fez mal e trabalhar aqueles sentimentos à luz das referências que tem hoje, do que sente no momento e do que quer para a sua vida futura. É um trabalho muito bonito e intenso. Quem passa por isso não consegue se esquecer do que sentiu. Dessa forma, o evento causador inicial, o nosso já conhecido ECI, é neutralizado. Essa neutralização não significa que você não se lembrará mais do que aconteceu no passado. É como se você se lembrasse de um filme triste que assistiu há muito tempo. Você pode até contar a história do filme, mas provavelmente não se emociona mais como no momento em que o assistiu. Ele simplesmente se torna neutro. A energia negativa associada ao ECI é eliminada de modo a não incomodar mais. Assim, o subconsciente não precisa continuar o protegendo daquele evento e daquela emoção. Então se torna possível e simples para a mente aprender ou ser programada a lidar com aquilo de forma positiva. A pessoa mais importante. No capítulo 10, você aprendeu que o perdão neutraliza na mente o mal que alguém lhe causou.
Mas agora você deve estar percebendo que, independentemente da causa ou do tamanho do problema, seu subconsciente também é o responsável por isso, não é verdade? Em outras palavras, você causou todos seus problemas e sua infelicidade. Ainda mais importante do que perdoar aquele que o magoou, é perdoar a pessoa mais importante do mundo, você mesmo. Quando fazemos isso, neutralizamos diversos eventos negativos que estão nos influenciando. Quantas vezes já erramos, nos arrependemos ou nos frustramos por conta de nossas próprias ações? Por mais que você seja um daqueles otimistas, assim como eu, que acredita que todos os passos e erros do passado nos levaram ao que somos hoje, isso é a mente consciente, a razão ligando os pontos para sermos felizes. Isso é ótimo. Porém, no momento em que erramos e nos culpamos, essa emoção fica guardada na mente interna. Em nível subconsciente, devemos ter milhares de pequenas frustrações, culpas e arrependimentos. E está tudo bem. Na verdade, em geral, isso é bom. É assim que nossa mente se baliza para continuar nos impulsionando em direção à felicidade e nos afastando da tristeza. O problema é quando há uma dessas emoções em intensidade maior, ou que não foi bem resolvida quando surgiu. Então, aquilo passa apenas de forma consciente, porém o subconsciente a fica remoendo e vivendo de acordo com aquela dor. Foi assim no caso do Flávio, de 25 anos. Ouça o que aconteceu com ele. Ele só queria ser aceito. Homossexual, ele não se sentia aceito. Carregava toda a culpa do mundo no peito por conta de sua orientação sexual. Por isso permanecia, entre aspas, no armário. Pior ainda, não se sentia merecedor da felicidade e de suas conquistas profissionais. Muito menos de um relacionamento amoroso sincero e equilibrado. Quando a família o perguntava quando ele arrumaria uma namorada, a tortura era ainda maior. Mesmo se algum amigo ou parente simplesmente o elogiasse, ele não ficava bem. E só tinha um pensamento: essa pessoa não sabe o que fala. Se me conhecesse de verdade, não me elogiaria. Não por acaso, tinha dificuldade de fazer amigos. Achava que qualquer um, a seu lado, estaria perdendo tempo. Por isso sentia-se solitário, mas pensava que precisava se conformar com isso, afinal, considerava-se apenas um perdedor. Até que teve a oportunidade de passar por uma sessão de hipnoterapia para descobrir o porquê de tanta desvalorização. Foi quando ele se viu criança, aos 5 anos. No momento que começou a chorar por conta de uma dor de cabeça forte, o pai, preocupado, pegou o carro para levá-lo ao hospital e saiu disparado. No caminho, talvez pela pressa e pelo desespero do pai, o carro entrou debaixo de um caminhão. O pai morreu na hora por conta do acidente. Na mente inocente de uma criança, o sentimento que surgiu no momento foi culpa. Se não fosse por aquela dor de cabeça, talvez pelo choro, seu herói ainda estaria vivo. Aos 12 anos foi quando ele começou a sentir atração por meninos e sempre se colocando na obrigação de agradar e fazer as vontades dos coleguinhas na escola, deixando sua própria opinião de lado. Durante a sessão, ele mesmo entendeu que isso o fazia se sentir aliviado. Era uma forma de abafar o peso na consciência que sentia pela perda do homem que lhe deu a vida. Durante o processo, Flávio pôde estar dentro da mente dele nos últimos momentos de vida de seu pai. E aqui, a cena foi o oposto do caso já demonstrado. Pai, me desculpa, eu não queria que fosse assim. Eu não devia ter chorado por causa de uma dor. Eu causei toda essa tragédia. Eu não sabia o que estava fazendo. Me perdoe. Ele soluçava enquanto dizia isso de olhos fechados, imerso em sua imaginação durante a hipnoterapia. Meu filho, nada foi culpa sua. O caminhão entrou na minha frente e aconteceu. Você é uma pessoa especial, tenho muito orgulho de você. Siga sua vida, que eu estarei lá de cima, sempre com você. Não precisa pedir perdão, mas se isso faz com que você se sinta melhor,
Eu o perdoo, meu filho. Está tudo bem. Essas foram as palavras de seu pai, de acordo com o que a mente subconsciente de Flávio criou. Assim, Flávio sentiu o alívio do perdão de seu pai e finalmente conseguiu parar de se punir com esse pensamento que, de forma consciente, ele nem percebia que guardava. Entendeu subconscientemente que não tinha culpa e pôde perdoar a si mesmo. Graças a isso, passou a se sentir leve, como nunca havia se sentido. Passou a ver a vida com outros olhos, a se valorizar, ser feliz por quem ele era. Até mesmo conseguiu tornar pública sua orientação sexual. E a família o aceitou normalmente, sem nenhum preconceito. Você merece suas conquistas? Como aconteceu com Flávio, uma das principais consequências da culpa é o sentimento de não sermos merecedores do que alcançamos. E se não acreditamos que merecemos, como você já sabe, nossa mente fará de tudo para não conquistarmos. Porém, não somos formados de uma única crença. Se em sua mente se sobressaírem as programações de que você fará o que for preciso para agarrar o que quiser, você conseguirá. Entretanto, o sentimento de que você não merecia aquilo pode ficar incomodando. Um exemplo disso são aquelas pessoas que estão sempre se comparando a outras, frequentemente falando de suas dificuldades, que sentem medo de que as pessoas percebam que elas não são capacitadas e atribuem qualquer sucesso à sorte ou a outro fator externo. O pior é quando recebem um elogio pelo trabalho e acham que não é merecido ou que os demais estão apenas sendo gentis. Essa situação é conhecida como a síndrome do impostor. Geralmente, é causada por uma culpa subconsciente que gerou um sentimento de desvalorização. É muito mais comum do que se imagina e não tem relação com o tamanho de seu resultado exterior. A questão é sempre interna. Parece que quanto melhor eu me saio, maior é meu sentimento de inadequação, porque penso que, em algum momento, alguém vai descobrir que sou uma fraude e que não mereço nada do que conquistei. Pasme! Mas quem disse isso foi uma renomada atriz internacional, a Emma Watson, também conhecida como Hermione, na saga Harry Potter, em uma entrevista que ela deu em 2013 ao blog Rookie. Segundo um estudo realizado pela psicóloga Gayle Matthews, da Universidade Dominicana da Califórnia, nos Estados Unidos, esse tipo de pensamento atinge em menor ou maior grau 70% dos profissionais bem-sucedidos. Portanto, independentemente da situação ou do sofrimento que você esteja passando no momento, seja emocional, física ou profissional, são os sentimentos guardados aí dentro do subconsciente que o fazem se sentir assim. Hora de virar o jogo. Conforme você já percebeu, assim como Emma Watson ou Flávio do caso anterior, muita gente se sente mal, provavelmente carregando culpas tão profundas e bem guardadas que boicota a própria felicidade. Não vale a pena seguir a vida desse jeito. Agora, chegou a hora de você aceitar quem você é, do jeito que é. Você sabe, não tem problema errarmos, o importante é assumir que erramos e continuar o jogo da vida. Só assim é possível ser feliz. Mas, antes de partir para o perdão a si mesmo, quer fazer um aquecimento? Quem foi a pessoa que você perdoou no exercício do capítulo passado? Algo que para você seja insignificante tenha causado uma grande dor nessa pessoa também. Ou, talvez, você sinta que é muito mais necessário pedir o perdão a outra pessoa, em vez de a mesma pessoa do exercício anterior. Se for o caso, tudo bem. O importante é aproveitar o exercício. Reflita por alguns minutos sobre como você pode ter errado com essa pessoa. Em seguida, demonstre para o consciente que você está aberto a aceitar seus erros. Como fazer isso? Da mesma forma que fez no capítulo anterior. Imagine que você escreverá uma carta para essa pessoa pedindo perdão por seus atos, e talvez até pelos atos que nem sabe que cometeu, mas que possam tê-la magoado. Não sei se você observou, mas é possível recortar a carta do exercício anterior, assim como o da próxima página. Mas isso são suas emoções, seus pensamentos e suas palavras.
Se você achar que deve entregar a carta para a pessoa, o faça. Talvez surjam resultados incríveis desse gesto. E se a pessoa para quem está escrevendo já se foi, rasgue a carta em pedacinhos e jogue fora, imaginando estar se livrando das emoções negativas. Porém, se preferir manter isso apenas para você, está ótimo também. Isso não mudará em nada a eficácia do exercício. O importante é você escrever. Este é um passo que poderá causar um grande impacto em seu subconsciente. Então, pegue uma caneta e vamos lá. Escreva uma carta assumindo seus erros e pedindo perdão para alguém. Parabéns! Mais um passo concluído. Como se sente? Agora, você fez seu consciente aceitar que está tudo bem em já ter cometido erros. Então, está mais fácil de seu subconsciente também aceitar e se perdoar da culpa. Com isso, você estará neutralizando muitos fatores que estão causando sua infelicidade sem que você perceba. Eu explico como fazer. Vamos lá? As palavras a seguir farão um processo de conexão com sua infelicidade. Lembre-se de alguma situação que o fez sentir-se mal consigo mesmo, frustrado, arrependido ou culpado, não importa o contexto. Talvez você ainda sinta essa culpa hoje. Se for o caso, melhor ainda. Quando estiver pronto, em um lugar tranquilo, em que não haverá interrupção, coloque aquela música que toque sua emoção. Talvez, por exemplo, uma música que escutou num momento de superação, ou mesmo a trilha sonora daquele filme que o marcou. Isso é algo particular. Imagine a cena da situação e como você estava se sentindo na hora. Você não sabia como aquilo poderia tomar essa proporção, seja em você mesmo ou externamente. Talvez simplesmente não soubesse o que deveria ser feito. Agora, comece apenas a escrever como se sentiu culpado ou arrependido. Sem pensar, sem se preocupar com a caligrafia, sem nada a mais na cabeça, além da vontade de colocar para fora suas emoções. Deixe sua mão escrever sozinha, sem parar. A emoção está na mente subconsciente e vai aflorar quando você começar a escrever. E depois de escrever algumas linhas, comece a se aceitar, escrevendo algo como: eu não sabia o que estava fazendo. Eu me perdoo e me aceito. Deixe bem claro em seu texto que você se perdoa. Escreva e repita quantas vezes quiser. Faça do verbo perdoar seu melhor amigo nesse momento. Quer um pouco mais de inspiração antes de começar? Quero compartilhar algo pessoal com você, especificamente com você, pois muitos não chegarão até esse ponto. Você assumiu o compromisso e está cumprindo. Aliás, você já compartilhou pensamentos e reflexões muito pessoais comigo aqui, durante a audição desse livro. Sei que não foi fácil, me sinto honrado por sua confiança. Agora, também me sinto confortável em lhe contar algo muito pessoal. Uma vez, quando eu estava ouvindo a música November Rain, do Guns N' Roses, minha mente me mostrou o quanto eu tinha de coisas para serem liberadas. Até que um dia decidi fazer um exercício de visualização, como este que estou propondo aqui. E a emoção veio à tona. Houve uma época em minha vida que enfrentei emoções bem impactantes, que vieram de forma inesperada. Quando eu tinha 13 anos, minha mãe foi acometida por um câncer de mama. É algo que nunca acreditamos que veremos de perto, na própria família. Porém, meu pai foi determinante para manter nossa estrutura mais forte do que nunca. Ao mesmo tempo que dava segurança aos filhos, ele deu todas as forças que ela precisava para se libertar daquela doença. E ela conseguiu. Com esse sucesso, passei a acreditar que nada mais poderia abalar nossa família. Com a ajuda de meu pai, nosso herói, tínhamos enfrentado um câncer com sucesso e qualquer problema que viesse dali para frente seria pequeno. Eu estava enganado. Uns 4 anos depois disso tudo, em uma manhã, enquanto tocava November Rain no piano, minha mãe entrou em casa bem abalada, com a ajuda de uma vizinha, e me deu a notícia. Meu pai tinha sofrido um infarto e falecido. Naquele momento, senti o arrependimento de não ter tido mais momentos com ele, demonstrando mais meu amor de filho e a gratidão que eu sentia por tudo o que ele me fez.
Não me entenda errado. Eu sempre fui muito ligado a ele. Eu era daqueles adolescentes que abraçava o pai quando ele chegava do trabalho. Porém, nossa mente emocional nunca está pronta para deixar alguém que amamos, e quando não temos mais a oportunidade, sempre achamos que poderíamos ter feito mais, não é verdade? Meu pai era o porto seguro financeiro da família, e quando ele se foi, minha mãe passou a ficar muito preocupada em como iria administrar as finanças. Nesse momento que eu decidi me inundar de crenças das pessoas de sucesso financeiro que não precisavam se preocupar com dinheiro. Então, comecei a ler muitos livros sobre o assunto, biografias de pessoas de sucesso, empreendedorismo, administração financeira, riqueza. Eu queria melhorar nossa situação. Porém, como eu ainda não estava fazendo faculdade e nem trabalhando, a principal preocupação da minha mãe era comigo. Ela vivia me falando para eu fazer algo, pois tinha muito receio de que eu passasse por dificuldades. Entretanto, eu sabia que eu estava fazendo uma programação mental muito importante. Foi nessa época que eu fiz a promessa mais importante da minha vida. Prometi a ela que não precisava se preocupar comigo, que tinha certeza que daria um jeito, teria muito sucesso e ela se orgulharia muito de mim. E como era de se esperar, por conta da morte de meu pai, minha mãe ficou muito abalada emocionalmente. E provavelmente por conta disso, o câncer retornou e se espalhou por seu corpo. 1 ano depois do falecimento do meu pai, ela também se foi. Tanto ele quanto minha mãe faziam de tudo por mim e meus irmãos. E o maior desejo de ambos, como o de quaisquer pais, era ver os filhos bem e felizes. E aí que surgiu a culpa que eu jamais poderia imaginar de forma consciente. No momento que eu fazia o exercício, comecei a chorar como criança. Eu me sentia culpado por eles nunca terem tido a chance de me ver fazendo o que amo. Eu me sentia culpado por não ter chegado onde cheguei antes de eles deixarem este mundo. Existia até a culpa de eu não ter me aprofundado mais nesse conhecimento antes e talvez não ter permitido que a morte de meu pai abalasse minha mãe a ponto de o câncer retornar. No meu caso, enquanto as lágrimas rolavam no rosto, tudo o que vinha à minha mente e saía da minha boca eram as palavras: "Mãe, me perdoe. Pai, me perdoe. Me perdoe. Eu deveria ter chegado aqui antes. Me perdoe." Até que a emoção foi aos poucos diminuindo, e veio a imagem mental de ambos me abraçando e falando que estava tudo bem, que não tinha feito nada de errado. Pelo contrário, eles falavam que estavam orgulhosos de mim, e diziam que eu me cobrava demais, que eu também deveria me orgulhar. Só então comecei a sentir o alívio e falar: "Eu me perdoo e me liberto dessa culpa. Não foi minha culpa. Eu me perdoo e me liberto." A sensação depois disso é indescritível. Só quem já liberou alguma emoção assim para saber do que eu estou falando. E sendo bem sincero, enquanto falo isso, sinto uma emoção boa, de como se estivesse limpando mais uma vez aquela culpa passada. Obrigado por me permitir isso. Se não houvesse você para ouvir, não haveria por que eu falar isso. Enfim. Esta foi minha experiência com uma emoção particular. Você terá a sua. Não quer dizer que você necessariamente precise chorar ou sentir o que eu senti. Talvez nem sinta nada no momento e passe a sentir depois, por exemplo. Cada pessoa reage de um jeito. Agora é sua vez. Está em um lugar tranquilo? Caneta na mão? Dê play na sua música e comece a refletir sobre seu momento. Lembre-se, você não teve culpa. Escreva o que sente ou sentia e afirme que se perdoa e se liberta desta culpa. Capítulo 12. A felicidade já está disponível, basta acessá-la. Há quanto tempo você estava insatisfeito? Sim, perguntei no passado, porque agora isso não precisa mais fazer parte de você. Passamos a vida toda aprendendo a nos proteger,
E, muitas vezes, não percebemos que estamos nos protegendo até mesmo de viver experiências e construir uma vida extraordinária. Depois desta audição, você já sabe o que estava por trás de comportamentos e fatos que pareciam tão determinantes, que o poder para a transformação está em você mesmo. E se chegou até aqui, tem toda a condição para fazer diferente. Você não precisa mais sofrer, chega. Mudando o que está guardado aí dentro, terá a transformação que procura. Eu sei, sair da zona de conforto dá medo. A mente quer evitar que a gente dê o próximo passo. O que fazer? Reprogramá-la. Driblar o fator crítico e deixar que a felicidade, os sonhos, os projetos, as novas ideias finquem raízes fortes e saudáveis em seu subconsciente. A vida é muito curta para ser vivida em vão, sem brilho nos olhos, sem felicidade. E sua realização não pode depender de fatores externos. Dentro de você estão todos os recursos necessários. Mas o que fazer agora? Bem, você percebeu que seu subconsciente está aprendendo o tempo todo e age de acordo com o que absorveu, não é verdade? Dessa maneira, é preciso permitir que ele aprenda aquilo que você sabe que é bom para você, que vai trazer o que precisa para ser mais feliz. E então, começar a agir rumo ao que você quer. Como já falamos no capítulo 9, é tudo questão de crença e motivação. Nunca ouvi falar de ninguém que superou algum desafio na vida sem acreditar que tinha potência e sem estar motivado para vencê-lo. Então, instale as crenças corretas aí dentro e se motive. Quer mais ideias, práticas de como fazer isso? Vamos lá. Adeus, sementes negativas. Em um treinamento com Eduardo Chiniachik, ele disse: nossa mente só enxerga aquilo que lhe ensinamos a enxergar. Sua afirmação não poderia estar mais correta. É preciso reeducar nossa maneira de ler e enxergar o mundo à nossa volta, pois isso fará toda a diferença em nossa maneira de captar e se dispor a viver as oportunidades que já estão disponíveis, esperando nossa atitude de acessá-las. Para isso, comece por tirar de sua vida tudo aquilo que você sabe que não acrescenta nada de bom. Notícias que só mostram crimes e desgraças, crise econômica, doenças novas. Essas informações instalam em nós crenças de que é normal viver na infelicidade, quando sabemos que não é. Evite pessoas que estão sempre reclamando. Se não puder ficar longe, pelo menos pare de dar corda para as reclamações. O excesso de reclamações traz crenças de que somos vítimas da vida. Ninguém chega a lugar algum apenas se lamentando. E o mesmo vale para você. Pare de se lastimar, colocando-se como alguém que apenas reage ao ambiente. Isso também vale para críticas vazias. É hora de mudar a chave e usar sua energia criadora para ser o agente da mudança. E lembre-se, se você não pode mudar o externo, mude a maneira como se relaciona com ele. Pare de afundar sua mente no sofrimento, de ficar o tempo todo justificando suas ações. O passado não determina o futuro, mas sim o modo como você age hoje. E hoje você tem a possibilidade de rever suas ações e estabelecer metas, objetivos e posturas que trarão um futuro de muito mais prosperidade, alegria e realização. Afaste-se completamente das pessoas que não acreditam em seu potencial. Você não merece ouvir que não é capaz. Porque você é. E pode conquistar tudo o que quiser. Nunca, nunca mesmo acredite nos rótulos negativos que tentam colocar em você. O mundo lá fora tenta nos colocar em caixinhas, mas elas são pequenas demais para tudo o que podemos construir. Então não tenha medo de expor e assumir um espaço que é seu por direito. Você não é triste, depressivo, ansioso, preguiçoso, acomodado, gordo, pobre, ou seja lá o que dizem. Estes são apenas rótulos criados para tentar simplificar o que somos. No entanto, não somos um produto. Cada ser humano é único.
Talvez você não esteja feliz neste exato momento, mas isso não quer dizer que você seja uma pessoa triste. Talvez você ainda não tenha alcançado o que quer, mas isso não quer dizer que seja uma pessoa fracassada. A vida é movimento. E se não estamos no lugar de nossos sonhos, basta ligar o motor e se conduzir para o próximo destino. Então, pare de prestar atenção na sua dor atual e foque em arrancar a raiz de seus problemas para que a árvore da realização e da força interior possa crescer livremente. Ou seja, deixe sua mente livre para ser programada com novas crenças positivas. Só o que lhe faz bem. Agora que já sabe como blindar a mente, hora de cultivar as sementes que o levarão até a felicidade e o sucesso. Jogue-se nos conteúdos que estão alinhados com o que você quer. Pesquise assuntos positivos sobre seus objetivos, conheça pessoas que já os atingiram e veja que é possível. Leia livros que você gosta, que o fazem se sentir bem. Livros, além de relaxarem, também nos ensinam de forma consciente e subconsciente. Aproveite isso e ensine o que está aprendendo para as pessoas próximas. Assim, você também as ajudará e se sentirá ainda mais especial e preparado para ir atrás de seus sonhos. Esteja rodeado de gente que possui crenças positivas. Rodeie-se de pessoas que já superaram o dilema que você quer superar. Principalmente, esteja junto daquelas que o apoiam e acreditam em seu potencial. Passe a conversar sobre os planos que você quer alcançar, em vez de falar sobre suas dificuldades ou sobre a vida dos outros. O medíocre fala de pessoas. O comum fala de fatos. O sábio fala de ideias. A influência das pessoas tem um potencial maior do que você imagina. Na verdade, há um estudo feito por 2 cientistas norte-americanos que demonstra isso. Os pesquisadores pediram que jovens de 18 salas diferentes respondessem a um teste de QI. Somente os professores saberiam do resultado através dos pesquisadores. Os alunos não teriam acesso a nenhuma informação. Os pesquisadores disseram aos docentes que o tal teste apontaria aqueles com os melhores resultados do ponto de vista intelectual. Selecionaram alguns alunos que tiveram resultados apenas medianos nos testes. Porém, falaram aos professores que esses eram os mais brilhantes da turma. Acontece que, após receberem os resultados, os professores começaram a considerá-los realmente melhores do que os outros. E, de fato, os alunos tiveram notas mais altas depois, nas provas regulares da escola. Já aqueles que os professores receberam a informação de que eram considerados normais, claro, não mudaram o desempenho. Por que houve essa diferença na performance escolar, quando claramente todo o grupo de alunos tinha capacidade similar? O que fazia com que alguns alunos se destacassem mais que os outros? A conclusão foi a de que a crença dos professores, de alguma forma, influencia de modo significativo o desempenho dos estudantes. Ou seja, só porque os professores acreditavam que certos alunos eram mais inteligentes, eles realmente passaram a ter melhores resultados. Já aqueles que os professores pensavam que estavam na média, tiveram resultados normais. 8 meses depois. O mais impressionante ainda é o que aconteceu depois. Para fechar seu estudo, os pesquisadores voltaram a aplicar o teste de QI nesses alunos depois de 8 meses. Quando aplicaram a avaliação novamente, os estudiosos constataram que os garotos anteriormente tidos como normais pelos professores mantiveram os resultados medianos no teste. Porém, os que foram classificados como os melhores pelos mestres na primeira vez tiveram uma alta muito maior de pontos no segundo resultado obtido. A crença positiva dos professores em relação a esses alunos não só os fizeram tirar melhores notas nas provas, como também os deixou mais inteligentes de fato, como comprovado no teste de QI. Moral da história: esteja próximo das pessoas que já acreditam que você é aquilo que quer ser. Isso o puxará para cima e transformará sua mente.
Ou como já diz a famosa frase de Jim Rohn, escritor e palestrante norte-americano, você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Não pare. Ter atitudes e comportamentos positivos como um hábito fará com que a transformação em sua vida aconteça de maneira natural. Você já aprendeu. É você quem controla onde colocar sua atenção. E quando estabelece o foco, o subconsciente segue. É assim que você mudará suas programações, o que acha que não está bom em você. Não estou dizendo que será fácil. Sua mente sempre tentará puxá-lo para a zona de conforto, ainda que ela não seja o caminho para que as mudanças necessárias aconteçam. Então, você vai precisar usar a força de vontade e aplicá-la para o que realmente importa. Nos momentos em que sentir que ela está acabando, escute um áudio motivacional no aplicativo Plenamente. Ouça novamente algum trecho deste áudio, ligue para aquela pessoa que acredita em você. Eu sei que você achará uma solução para se manter motivado. Você dá conta do recado. O importante é não parar. Permaneça firme, aguente hoje, amanhã e até completar o 7º dia. Lembra? Depois faça de novo, até se acostumar com a nova realidade. Se pensar em desistir, lembre-se de que você é maior do que o desânimo. Eu acredito em você. Acredito que conseguirá, porque você tomou a decisão de conseguir. Como diria um de meus mentores, Conrado Adolfo, sucesso é uma decisão. Ele me deu uma pulseira com esse lema e carrego essa frase no pulso para me lembrar de que conquistar o que eu quero só depende de mim. Agora que sabe como sua mente trabalha, só depende de você decidir vencer seu desafio. Mas não é uma decisão de uma única vez. Você já sabe, a todo momento estamos escolhendo e decidindo. O sucesso é uma decisão de cada momento. A cada instante, em cada situação, você precisa seguir o que aprendeu e manter o foco. Batata e tomate. Para explicar melhor o que quero dizer aqui, compartilho uma história pessoal. Tinha por volta de 20 anos naquela época e morava em São Paulo, longe de meus irmãos que vivem em Vitória, no Espírito Santo. As coisas não estavam dando certo para mim naquele período. Investi num empreendimento e nada saiu conforme o esperado. Eu já tinha perdido meus pais, não tinha dinheiro, nenhum emprego formal, nenhum tipo de curso técnico ou profissionalizante e nem mesmo tinha iniciado uma faculdade. Como você acha que eu me sentia? Quais deveriam ser as verdades que eu carregava? O Michael do passado poderia acreditar que estava enfrentando o maior de seus fracassos. Que este era um beco sem saída, que estava na hora de desistir de tentar vencer uma batalha sozinho e simplesmente recuar. Chegou o dia 24 de dezembro, noite de comemorar o Natal. Sem dinheiro para comprar algo especial para comer, me virei com os únicos alimentos que tinha em casa, batata e tomate. Porém, eu já estudava sobre esses assuntos naquela época, e isso fez toda a diferença. Eu não me sentia pobre e muito menos triste. Eu me sentia feliz por saber que tinha comida saudável e por saber que meus irmãos estavam bem. Não passei fome, então não havia motivo para me desesperar. Isso não quer dizer que eu não estava satisfeito, de forma alguma. Mas na minha mente, tinha certeza que aquela realidade não representava quem eu era, portanto não seria meu destino. Eu só precisava continuar com o foco correto e ir em frente. O sucesso era questão de tempo. Nunca duvidei disso. Eu tinha o que considero mais importante para qualquer pessoa: vontade de vencer e conhecimento sobre a mente. Após alguns anos de luta, um dia comecei a compartilhar um pouco deste conhecimento e ver como as pessoas achavam isso algo incrível. Foi então que decidi viver daquilo que mais gosto, que é mudar a mente das pessoas e transformar vidas. Meu coração e minha mente estavam alinhados. O resultado não poderia ser outro que não a prosperidade. Construí uma das maiores empresas de treinamento em hipnoterapia do Brasil, gerando impacto direto em muitas vidas.
Aos 30 anos, eu estava livre financeiramente, casado com o amor da minha vida e com uma saúde incrível. Tudo aconteceu quando eu conectei com o meu propósito, desbloqueei minha mente e decidi avançar sem medo de ser feliz. Assim, foi possível adquirir conquistas com as quais eu nem seria capaz de sonhar lá atrás. Entretanto, sendo sincero, o que mais me deixa feliz nisso tudo não é o resultado externo ou o sucesso material. Isso tudo é incrível, claro, mas o que mais me orgulha e me motiva é saber que, onde quer que minha mãe esteja hoje, ela está orgulhosa de mim. Eu cumpri aquela promessa que fiz a ela um dia. Agora, eu lhe pergunto, qual é a promessa que você tem feito? As promessas para a pessoa mais importante de sua vida, você mesmo. O que tem prometido a si mesmo? Sejam quais forem suas motivações, nunca se esqueça. Se mudar sua mente, você pode realizar todos os seus objetivos, pode transformar sua vida. E o melhor disso tudo é quando transformamos nossa vida, acabamos por impactar positivamente outras pessoas. Muitas vezes, pessoas que nem mesmo conhecemos. Para mostrar isso, quero compartilhar a história de como um aluno meu impactou toda uma família. Hoje, além de ele ser um grande amigo, também é um grande hipnoterapeuta. Com esse conhecimento, ele ajudou o próprio tio a se livrar de um vício extremo em alcoolismo. Além de impactar toda a sua família, seu trabalho me impressionou muito, me emocionou e motivou a compartilhar cada vez mais esse conhecimento que transforma tantas vidas. A seguir, reproduzo a sua história como me contou. Tenho um tio que, em minhas lembranças, sempre foi alcoólatra. Sua média de consumo de bebida era de 9 copos americanos de pinga por dia, de domingo a domingo. Ao longo do tempo, tentou parar 3 vezes, chegou a ser internado por conta disso. Teve alucinações e suou frio no hospital pela abstinência. Esse homem é pai de 3 crianças, um menino de 9 anos e gêmeos de 6. Um dia chegou a cair da escada, bêbado, e machucou a cabeça. Foi quando meu pai pediu para eu ajudá-lo com o meu trabalho, a hipnoterapia. Minha tia chorava, não aguentava mais aquela situação. Decidi agir e fui até a casa desse tio. Ao chegar, eu o encontrei deitado na cama, cheirando a cachaça. Ele não conseguia nem levantar de tão embriagado. Foi quando falei com firmeza: tio, isso tem que acabar. Você não pode mais viver assim. Eu quero, eu preciso, mas não consigo. Eu tremo se não bebo, meu filho. Você vai a meu consultório e eu vou te ajudar. Mas você tem que querer ser ajudado. No outro dia, lá estava ele. Expliquei que existia uma emoção atrelada ao vício dele e que essa emoção seria expressada na terapia e que talvez ele até descobrisse a origem. Então, no meio do processo, ele abriu os olhos. Expliquei que ele podia fechar se quisesse e ele respondeu que, mesmo de olhos abertos, estava se vendo aos 14 anos, no torno mecânico num curso. Foi quando o professor veio em sua direção com uma notícia muito ruim. Seu pai havia falecido. Depois, outro momento ficou muito claro em sua mente. Ele tinha 4 anos quando presenciou uma briga dos pais. Então, viu o pai indo para a padaria sem o chamar, o que o deixou muito chateado. Logo depois, o pai estava de volta, na sala, bebendo pinga. Nesse momento, um insight se clareou como a luz do dia e ele falou: eu estava bebendo, indo para a padaria comprar cachaça exatamente como meu pai fazia. No fundo, queria me aproximar do homem que me deu a vida. Gostava muito dele, o admirava como não admirava mais ninguém. Depois pediu para conversar com a mãe, que também já havia morrido. Nessa hora, disse ver os pais juntos, de mãos dadas. Pai, mãe, eu amo vocês e prometo, nunca mais vou beber. A cena foi muito forte, emocionante. Nunca vou esquecer a voz dele fazendo essa promessa. Como ele está agora? Muito bem. Há 1 ano sem colocar uma gota de álcool na boca. Até consegue buscar os filhos na escola, o que antes era impossível, pois não tinha condições de dirigir. Agora tem um carro que pode conduzir sem medo.
Muito além disso, ele tem um futuro para construir, rodeado pelo amor da família e com liberdade e confiança para viver sem medo de ser feliz. Este é o poder de nossa mente. Quando desbloqueada, ela pode até nos livrar dos vícios. E tudo isso foi possível porque um dia essa pessoa teve a curiosidade de se aprofundar mais nos mistérios da mente, tornando-se um hipnoterapeuta. Tenho a honra de falar que foi um aluno meu, que hoje se tornou um amigo. Só temos o agora. Todo guerreiro já ficou com medo de entrar em combate. Todo guerreiro já perdeu a fé no futuro. Todo guerreiro já trilhou um caminho que não era dele. Todo guerreiro já sofreu por bobagens. Todo guerreiro já achou que não era guerreiro. Todo guerreiro já falhou em suas obrigações. Todo guerreiro já disse sim quando queria dizer não. Todo guerreiro já feriu alguém que amava. Por isso é um guerreiro, porque passou por esses desafios e não perdeu a esperança de ser melhor do que era. Você chegou até aqui. Já parou para pensar que isso também foi influência de sua programação subconsciente? Você poderia simplesmente ter parado na metade, mas quis ser melhor. Isso é programação de alguém que está destinado a uma vida extraordinária, por superar as barreiras da própria mente. Desbloquear o poder de sua mente é entender como ela o guiou para onde está hoje. É entender que agora podemos determinar as pessoas que seremos. E o agora é a única constância. Agora, qual o compromisso que você assume com sua própria história? Agora, como você vai reagir diante de sua situação atual? Agora, o que você vai dizer a si mesmo sobre o desafio que tem pela frente? Agora é o momento único em que você pode fazer toda a diferença em sua vida e na daqueles que ama. E agora você tem o conhecimento do que é necessário para isso. E talvez isso fosse tudo o que faltava para começar a transformação. Já percebeu? Você aprendeu aqui neste livro o que é o ECF, a gota d'água que faz a pia transbordar. Lembra? Mas isso não acontece apenas para causar traumas ou doenças. O ECF também pode ser positivo. Por exemplo, aposto que você já ouviu um pai falando que sua vida se transformou de forma positiva após o nascimento do filho. O momento em que ele viu e pegou seu bebê pela primeira vez pode ter sido aquilo que faltava para o subconsciente dele entender como ele é uma pessoa muito especial, afinal, foi capaz de criar uma vida. Esse pai certamente já teve que lutar e vencer muitos desafios em sua caminhada, e tudo isso resultou em bons momentos. Porém, nunca tinha se dado conta de como ele era uma pessoa incrível, capaz de tudo isso. Nesse caso, o nascimento do bebê era o que faltava para fechar o ciclo desse aprendizado e mudar sua vida. E com você não é diferente. Tenho certeza de que você já passou por muitas situações nessa vida, suportou mais do que acreditava ser possível. Porém, apesar de tudo, você está aqui. Então, cada uma dessas situações que você passou e superou foi uma conquista, uma vitória. É por isso que você é um guerreiro. Um guerreiro não é alguém que tem poderes extraordinários, e sim alguém que suporta essa vida mesmo sem ter poderes, e isso o faz extraordinário. Só você conhece sua história, só você sabe tudo o que precisou passar para chegar até aqui. Mas o que importa é que você chegou. Lembra que você tomou uma decisão no início deste livro? Você se comprometeu com a decisão de continuar até o final, e você a cumpriu. Você provou mais uma vez para sua mente que você pode sim alcançar aquilo que quer. Eu acredito que este livro pode se tornar seu ECF positivo. Isso quer dizer que a partir de agora você tem consciência de como é extraordinário. Agora você conhece o tamanho do potencial de sua mente e sabe como controlá-la. Por isso,
pode vencer qualquer desafio, não importa se é sobre mudar sua situação pessoal, de saúde ou financeira. Você pode vencer, afinal, é um guerreiro. E não é vergonha ter sofrido, ter errado, ou mesmo ter pensado em desistir de tudo. Muito menos não é vergonha pedir ajuda. Talvez você sinta que precisa de um hipnoterapeuta para guiá-lo de forma mais assertiva em um problema específico. Isso pode ajudá-lo incrivelmente. A maioria das questões tem resultados de melhoras incríveis já em 1 ou 2 sessões. Todos os hipnoterapeutas formados na Omni Brasil estudam profundamente os conceitos deste livro e os aplicam tanto para resolver problemas deles mesmos como para ajudar outras pessoas. Desse modo, recomendo buscar um hipnoterapeuta Omni que seja especializado em seu tipo de problema. Se quiser a indicação de algum, fique à vontade para me mandar um e-mail. contato@michaelarruda.com.br. Enfim, o que quero dizer com tudo isso é: seja feliz agora, pois você sabe que é só questão de tempo para alcançar aquilo que quer. A felicidade não é algo externo, e sim um estado de espírito. Você tem tudo o que precisa para ser feliz agora. Lembre-se, se ficar pensando que para ser feliz você precisaria mudar isso ou aquilo, é apenas a sua mente, suas programações, tentando controlá-lo mais uma vez. É ela tentando dizer que você não é suficiente, quando sabemos que isso não é verdade. Certa vez, assisti a um vídeo muito interessante que deixou isso bem claro. Foram reunidas 40 pessoas, entre adultos e crianças, e foi feita uma pergunta individualmente. Se você pudesse mudar uma coisa em seu corpo, o que seria? Os adultos falavam de partes do corpo que consideravam imperfeitas, como testa, orelha, pele, cabelo. Já as crianças, primeiro demonstravam estar muito confusas com a pergunta, pois provavelmente nunca tinham pensado nisso. Mas, depois de pensarem um pouco, respondiam coisas como ter asas, cauda de sereia, bocas de tubarão, até concluírem que gostavam de ser como são. Então, não se deixe enganar por sua mente, suas emoções ou mesmo seus pensamentos. Você é muito mais do que isso. Você é um guerreiro. Por isso, viva como um, acreditando em você. Obrigado por ter se comprometido até o fim com esse áudio e ter se colocado com disposição e entrega para viver esta experiência. Espero um dia encontrá-lo e poder ouvir como você transformou sua vida depois de ter ouvido essas palavras. É isso que me motiva a transformar vidas através da hipnoterapia. E hipnoterapia é isso: descobrir o potencial de sua mente e colocá-lo a seu favor. Desejo a você toda a felicidade, saúde e sucesso do mundo. Anexo: o que é possível auxiliar com a hipnoterapia? Quer saber se a hipnoterapia pode lhe ajudar? Como você ouviu, sua mente influencia tudo o que você é e o que faz. Então, de algum modo e em algum nível, a hipnoterapia pode sim ajudá-lo, mesmo que seja só para aceitar melhor e ser mais feliz com sua situação atual. A seguir, deixo uma lista de áreas em que a hipnoterapia já é utilizada de algum modo. Mesmo que seu problema não esteja na lista, indico procurar um hipnoterapeuta formado pela Omni e conversar sobre como a hipnoterapia poderia auxiliar no seu caso. Na dúvida, procure uma segunda opinião. Atenção! Nenhum profissional pode prometer resultados, e como você já ouviu, o resultado depende de você. Todos os casos relatados neste audiobook são reais e foram usados para mostrar o potencial da hipnoterapia. Já o resultado com você pode ser maior ou menor. Alergias, ansiedade, asma, autoconfiança, autolesão, corte entre parênteses, bloqueios entre parênteses mental e emocional, bruxismo, burnout, câncer, cicatrização de feridas, crenças limitantes, comportamento agressivo, compulsões entre parênteses toque, controle da dor, controle de peso, controle do estresse, criatividade,
cuidados terminais, depressão, diabetes, dificuldades de aprendizagem, disfunção sexual, distúrbios do sono, distúrbios imunológicos, doenças da pele, eczema, emergências médicas, enxaqueca, epilepsia, esclerose lateral amiotrófica, entre parênteses ELA, esclerose múltipla, entre parênteses EM, exaustão, fertilidade, fibromialgia, fobias, foco, concentração, forense, entre parênteses, interrogatório de testemunha, frigidez, gagueira, problemas da fala, entre parênteses, hábitos, impotência, incontinência urinária, instabilidade emocional, lúpus, luto, medos e fobias, melhoria de desempenho no esporte, na escola e no trabalho, memória, motivação, mudanças de humor, neurodermatite, obesidade, parar de fumar, parto sem dor ou recuperação, pensamentos negativos, pré-operatório, pós-operatório, pressão alta, queimaduras, recuperação pós-ataque cardíaco, relaxamento, rinite alérgica, roer as unhas, saúde preventiva, sensibilidade do corpo, síndrome de Tourette, síndrome do intestino irritável, entre parênteses SIL, TDA, TDAH, tiques nervosos, transpiração, transtorno de estresse pós-traumático, TEPT,